em relação a adaptar-se às mudanças, né? Isso rapidamente, isso é maravilhoso, porque eu decidi acreditar que toda mudança, ela é positiva. Eu acredito que você escolhe, você decide se você vai pensar que as mudanças vai ser positiva ou negativa. Eu escolhi decidir que vai ser positiva. Por quê? Eu acredito que Deus ele coloca, né, nós em situações novas para quê? Para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós aprendermos. Sim. Tudo muito fácil, a pessoa não aprende, né? Ela não aprende, não cresce, não evolui, não estica. Verdade. E quando você está em algo novo, automaticamente você vai usar o seu cérebro, o seu raciocínio, você vai usar os seus dons, os seus talentos, o seu potencial, e você vai se esticar. Verdade. Né? Então, adaptar-se às mudanças é algo maravilhoso. E é muito sério isso. Eu tô aqui porque assim, eu tô aqui pensando aqui como é sério isso, a questão da mudança, tá ligado? Elas vão acontecer independente das nossas escolhas, independente da nossa situação atual, tá entendendo? As coisas vão acontecer, né? E muitas pessoas, umas ficam com medo, outras falam, não, eu vou, pai, eu vou que vou e tal, né? E cada um vai reagir de uma forma, né? Eu acredito que isso tem a ver com a criação da pessoa. Igual o pastor Cristiano falou uma coisa aqui, num podcast que ele gravou com meu pai. Eu achei interessante porque ele falou assim, que Salomão ele pediu sabedoria para Deus. Mas por que ele pediu sabedoria? Porque o pai dele já semeava, né? Já semeava, meio que programava, sabe? Então a gente tem que entender que muitas coisas a gente está programado. Sim, estamos programados. Muitas coisas. Então, às vezes, algumas coisas para a gente desprogramar vai dar mais dor de cabeça. Uma das pessoas assim que eu admiro muito na Bíblia, que entendeu perfeitamente isso, foi Paulo. Olha, Paulo ele fala assim: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Eu sei ser humilhado e eu também sei ser honrado. Em todas as maneiras e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo falou? Olha, eu aprendi o segredo, eu descobri, eu sei como me adaptar às mudanças, às situações diferentes. E nós precisamos disso hoje mais do que nunca. Sim, nós precisamos pegar esse conceito, pegar a essência daquilo que Paulo falou. Verdade. E mudar. E olha só como a Bíblia é rica em detalhes, é rica em conteúdo, em direção, tanto na nossa vida, né, material, cotidiano, quanto a nossa vida espiritual. Porque também existe um plano, vamos dizer assim, um plano espiritual, né? Sim. Que tá ali, a gente não vê, mas tá ali, tá na nossa frente, tá em nós, tá em todo lugar, né? Não tem como fugir. E todas essas mudanças que acontecem, de uma certa forma, o mundo espiritual, as coisas que a gente sente, as experiências que a gente guarda na memória. Isso também, né, nos dá o quê? A oportunidade de confiarmos em Deus em todos os momentos, assim como Paulo. Ele estava passando por todas as situações. Em todas elas, ele falava assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Ele tinha uma convicção, ele tinha algo dentro dele. Ou seja, cada situação que ele passava, outra oportunidade que eu tenho de confiar em Deus, de acreditar. Né? Então, cada vez por isso que ele andava, a Bíblia fala, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Isso é muito importante. Muito, 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 muito. E fala um pouco aí das suas experiências, nego, assim, na vida, tanto como professor, como pai agora, né? Uma nova fase, né? Uma mudança, tudo acontece. Completamente. Bom, nós falando aí sobre todos esses princípios, né, de adaptar-se às mudanças, é incrível, porque Deus, Ele nos leva realmente Ele nos coloca em coisas novas para nós crescermos, para nós amadurecermos, né? Eu lembro que eu me casei, né? Eu casei em dezembro de 2014, né? Eu tinha acabado de sair da empresa, aí nós fomos procurar um apartamento.
Eu fui procurar apartamento para alugar e tal. Eu lembro que não tinha nada debaixo da minha carteira. Eu fui na imobiliária, eu levei a minha carteira ainda registrada e nós nos mudamos. E eu comecei a anunciar que eu era professor de inglês lá num prédio. E, ou seja, aí veio um aluno, veio 2, veio 3, veio 30 alunos. Aí começou a vir muita gente. Aí depois o síndico começou a pegar no meu pé. Olha isso e tal. Sim. E assim, Deus foi tão maravilhoso porque, olha só, foi uma situação que eu tive que me adaptar rapidamente. Eu acabei de me casar. Estava desempregado e foi dali que surgiu a maior fonte de prosperidade que eu já tive na minha vida. Porque nós ficamos um ano nesse apartamento. Olha só, eu entrei sem dinheiro. O dinheiro que eu trabalhei ali dentro foi o que eu paguei o aluguel. Olha que loucura. E depois nós mudamos para uma casa bem grande, né? Aí tinha um espaço só para mim dar aula, próximo ao shopping, Praça da Moça. E lá nessa casa nós ficamos 2 anos e meio, né? Então, aí começou a vir um aluno, veio 2, veio 3, aí chegou a 50 alunos. Eu tinha 50 alunos trabalhando dentro de casa. Olha só o que Deus faz. Aí depois, aí não foi o síndico, não tinha mais. Aí depois foi minha esposa. Nossa, a casa está cheia de gente. Olha só, Deus, ele sempre nos coloca em situações para nos tirar do conforto, para nos colocar no confronto. Porque só tem crescimento no confronto. E ali foi maravilhoso porque eu peguei, aluguei uma sala, na época, uma sala comercial, uma sala pequena, bem no centro, e ali começou a crescer também. Ou seja, a partir desse momento eu entendi que a minha provisão, a minha prosperidade não estava fora, estava dentro de mim, porque aonde eu fui, cada um lugar diferente. Eu prosperei, eu cresci, eu sempre dependia da empresa, e foi a partir dali que eu comecei a abrir meu negócio próprio, eu trabalhei para mim. E Deus fez prosperar muito. E depois dessa sala, eu mudei para uma outra, e depois eu mudei para uma... Aí eu abri uma escola, né? Recepção, salas, com toda a estrutura. Olha só. E só que se eu não tivesse entrado nessa situação, sabe, essa situação que me forçava a tirar o melhor de mim, talvez eu nada disso teria... Né? Exatamente, nada teria acontecido se eu não tivesse me adaptado às mudanças. Verdade. Isso é muito, muito importante, cara. Porque... você falou uma coisa e é verdade. Você tá aqui, ó. Você tá no Brasil. Você vai pro Japão, cara. Dentro de você vai com você. Tudo que você guardou dentro de você vai junto. Conhecimento, as memórias, as informações que você tem, elas vão te acompanhar, né? Então, às vezes, as pessoas, muitas das vezes, se adaptam a lugares, mas não se adapta consigo mesmo. Elas não têm elas não têm, como eu posso falar, uma comunhão consigo mesmo, né? Elas não têm um relacionamento consigo. Paz. E você falou disso, você falou da questão do conhecimento trazer a paz, né? Conhecimento trazer a paz. A sabedoria, aquele negócio de você falar assim, não, as coisas estão dando errado, eu vejo hoje muitas pessoas preocupadas com a pandemia e tal. Eu entendo muito, mas eu aprendi uma coisa, que nas crises tem também oportunidades. E uma das coisas mais incríveis agora, que assim que você está falando, Heber, eu vejo exatamente isso, porque a época, em 2014, 2015, o Brasil passou por várias situações difíceis. Foi a época que eu mais prosperei na minha vida inteira. 2014... 2015, 2016. Eu falei, olha que coisa. E agora, em 2020, eu tenho vários amigos, empreendedores que têm escola de inglês que eles fecharam, eles quebraram. E, assim, eu fiz todo o planejamento, depois a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, né? E no ano 2020, o ano da pandemia, foi quando eu cresci mais. Os momentos de maior dificuldade, os momentos de maior situações contrárias, eu falo, gente, que loucura. Foi os momentos que eu mais cresci na minha vida. Olha só. Não vou entrar em detalhes, mas foi todos os momentos mais difíceis, foi que eu mais cresci. Só que eu entendo que, se eu tivesse a mentalidade desse mundo, o que é a mentalidade do mundo? Que eu falo, é o pessimismo, o negativismo, é a incredulidade. Porque meus amigos, eles tinham um papo, uma conversa assim, que eu falei, eu não faço parte disso. Se eu tivesse aceitado isso, eu estava vivendo isso também, que eles viveram. E eles estão vivendo. Você guardou coisas, né? Você guardou conhecimento. Porque a gente sempre vai guardar alguma coisa dentro da gente. Ou ruim, ou péssima, ou horrível. Né? As pessoas que vivem assistindo, um exemplo, jornal, o que elas vão guardar na memória delas? Nossa, eu acredito que hoje
as maiores mídias é uma plataforma do inferno para alimentar a sua dúvida, a sua incredulidade, para fazer de você um miserável espiritual. Ela mata a sua fé, ela mata a sua confiança, ela mata a sua coragem. Fala, Deus, vamos derramar até esse copo aqui. E isso é o que a mídia... isso é algo tão sério, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço notícias boas, positivas, quando eu ouço algo que Deus fala, eu estou alimentando a minha fé. Só que todas as vezes que eu ouço sobre um roubo, morte, destruição, eu estou alimentando as minhas dúvidas. Eu estou alimentando a minha incredulidade. E o que acontece? Quando eu tenho fé, a fé, ela produz milagres, ela produz mudança e transformação. Só que a dúvida, ela produz tragédias, ela produz desgraça. A dúvida, ela impede você de viver e exatamente de ser essa pessoa excelente que Deus deseja que você seja. E não é só você ouvir uma palavra positiva e achar que sua vida vai mudar, não é? É você ir guardando aquilo. Porque você vai acumulando, você vai... E depois, tudo isso é como se fosse sementes. Isso fica dentro de você e uma hora ou outra... Você tem que regar. Essa semente regada, ela vai crescer, ela vai brotar e vai produzir um fruto. Qual vai ser o fruto? O fruto da qualidade daquilo que você colocou dentro de você, daquilo que você plantou. Verdade. E o quanto de valor você consegue agregar, né, na vida de alguém, tanto com conhecimento... Sim, nós vamos até falar sobre isso, quanto né? Depois, no outro tópico. Sim. Quanto à sociedade, né, no geral, assim, a gente vê tantas pessoas, às vezes, próximas da gente, precisando de uma palavra, às vezes a gente não tem. Sim. O que eu mais vi nessa vida foi, sabe o quê? A pessoa precisar de uma palavra, a pessoa não ter e falar o que acha, assim. E falar qualquer coisa, e piorar a situação. Por exemplo, uma pessoa está em depressão, você vai falar qualquer coisa? Não tem como. Você tem que ter muito cuidado, senão você desgraça a vida daquela pessoa. Mais ainda, né? E assim, hoje as pessoas, o mundo, eles contribuem para alimentar suas dúvidas, né? É raro as pessoas que vão contribuir para alimentar a sua fé. E outra marca também, Heber, aqui que eu selecionei de pessoas excepcionais, pessoas extraordinárias, é falar sobre ideias. Sim. Eu li um ditado uma vez, eu nunca esqueci esse ditado. Ele fala assim, que pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Sim. Pessoas medianas falam sobre coisas. E pessoas grandiosas, elas falam sobre ideias. Então eu refleti. E aqui fica a pergunta. O que você passa a maior parte do tempo falando? Você fala mais sobre pessoas? Você fala mais sobre coisas? Ou sobre ideias? Você vê que as pessoas extraordinárias, elas gastam pouco tempo falando sobre outras coisas ou pessoas. Elas falam mais sobre ideias, sobre projetos, sobre sonhos, né? Porque eu acredito que as ideias é o bem mais precioso que existe nesse mundo. Se você olhar tudo hoje que existe, as descobertas, primeiro, isso nasceu dentro, na mente, na cabeça de alguém, veio de uma ideia. Então, eu acredito que é muito importante nós termos esse conceito, não de ficar falando sobre pessoas, sobre coisas, mas sobre ideias. Sim. Eu acredito que se eu passar 5 minutos conversando com uma pessoa, 10 minutos conversando com ela, eu consigo saber o que se passa na mente e no coração dela, simplesmente ouvindo o que ela fala. Aí entra aquela pergunta, né, que as pessoas fazem: será que o diabo lê a mente das pessoas? Mas tem pessoas que não é tão difícil você ler a mente Não dela. é difícil, porque exatamente aquilo que nós falamos é o sinal daquilo que nós acreditamos. E fica previsível, né? E outra, é uma coisa assim, vira uma grande escala, sabe? Todas as pessoas a mesma coisa. Sim. Falam das mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, ouvem as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, vai nos mesmos lugares, tá ligado? Vira um rebanho assim gigante. É o que nós mais vemos hoje. De robô, tá ligado? É pessoas falando sobre outras pessoas, pessoas falando sobre outras coisas e raramente falando sobre ideias, falando sobre projetos, né? É verdade. Tem uma palavra lá em Provérbios 18, 21, que diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu achei demais essa palavra, esse princípio, porque está dizendo que as nossas palavras, elas são sementes. É como se as minhas palavras, elas fossem uma imagem exata do meu futuro.
Então, se aquilo que eu falo é uma semente que eu estou plantando hoje, e essa semente ela vai crescer e vai brotar amanhã. Então, é impossível uma pessoa mudar a vida dela se ela não mudar aquilo que ela fala, o vocabulário dela. Que ela pensa, né? Isso reflete, uma coisa vai ligando com a outra, né? Isso é tão sério porque a nossa conversa, a nossa confissão é como se trouxesse à existência a nossa possessão, aquilo que nós vamos ter. Sim. Eu acredito que assim, nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus ele nos criou, Ele soprou dentro de nós o fôlego da vida. Então, Deus ele colocou dentro de nós o poder, a vida dele. Óbvio, não na mesma quantidade, mas na mesma qualidade. Sim. Quando nós falamos coisas, nós criamos. A Bíblia diz que no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, ele projetou um ambiente através daquilo que Ele falou. Sim. Eu acredito que nós projetamos a nossa vida, nós criamos através daquilo que nós falamos. Uma pergunta que eu faço. Você como professor de inglês, porque agora existe muito essa briga da questão da língua portuguesa, língua em geral, né? Línguas no mundo todo, que trata o masculino, o feminino, tem esse diferencial. Você como professor de inglês, por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte de uma adaptação que querem colocar no mundo e tal, né? Como você vê isso? Como você pensa nisso também? Olha, é assim, eu acredito que a letra A é a letra A, a letra B é a letra B, a letra C é a letra C. Cada letra é diferente uma da outra. Por exemplo, se eu tirasse uma letra do alfabeto, você talvez não imagina quantas palavras nós iríamos perder, porque não tem aquela letra. Então, por exemplo, eu não posso tirar aquilo que é no seu devido lugar. Sim. Porque isso vai trazer perdas. A ordem, ela traz o que? Ela traz progresso. Ela traz crescimento. Sim, a organização, né? Isso faz parte de uma organização, né? Exatamente. A pessoa que criou lá tudo. As pessoas, né? Não sei como que as línguas foram criadas. Né? É um sistema, né? É muito tempo, né, assim, para criar. É muito tempo para criar, anos, projetar. Décadas, né? Que antigamente era desenhos, né, que o pessoal fazia para entender, né? Não pesquisei muito sobre isso, mas acredito que era desenhos, né, igual passar na TV lá. Sim, não, mas é isso mesmo. Os caras desenhavam lá nas montanhas. A comunicação, né, se comunicando e cada vez mais foi evoluindo. Mas eu digo mais nessa questão assim, da sociedade no geral. Porque agora eles não querem colocar assim, amigos, amiguê, quer colocar amiguê. Não é mais amigos, é amiguê. Que coisa, né? Tá ligado? Mas aí eu vi uma mulher falando assim, tá bom. A pessoa fala assim, o pente também termina com E. Mas não, vamos dizer que é masculino, vamos dizer assim, né? O pente. Não é a pente. A casa. É o gênero, né? Você tá entendendo isso? Essa questão de gênero, então, confunde muito. Eu acredito que essas coisas vão confundir mais ainda a cabeça das pessoas, né? Porque eu não sei, mas eu vejo muito um lance de estética também na questão das línguas. Pode ser coisa da minha cabeça. Assim, eu acredito muito na ordem, né? Porque aquilo que não está no lugar certo, onde deveria estar, aquilo não funcionaria como deveria funcionar. Você olha só, Deus... É igual um carro, né? Por exemplo, se a roda não estiver ali, não vai funcionar. Isso, eu fico pensando, por exemplo, Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Ele criou o ser humano, Ele colocou tudo no lugar certo. Por exemplo, Deus não colocou, meu exemplo, os meus olhos nas minhas costas. Não, Ele está aqui na minha frente. Ele traz a direção. Deus, Ele não criou, por exemplo... o meu nariz na minha cabeça. Imagina, a primeira chuva eu ia morrer afogado. Então, aquilo que está fora do lugar não funciona como poderia funcionar. Então, acredito que tudo tem o seu devido lugar. Muito bacana você falar disso, muito mesmo. Continua, prossiga. Então, é aquilo que está fora de lugar, o que acontece? Traz confusão, traz caos. Verdade. Acontece tudo isso. Então, isso, querendo ou não, é uma coisa que as pessoas, para mim, na minha opinião, é uma coisa que não tem muita relevância
E as pessoas querem colocar, querem impor, incentivar, querem plantar, implementar isso. uma coisa que não tem Não tanta vai coisa para fazer. resolver. Na verdade, temos problemas reais e muitos querem pegar aquilo que não é tão relevante, aquilo que não vai mudar em nada e querem pegar isso. Ou seja, não adianta eu tentar pegar um problema e cortar os galhos dele. Eu corto os galhos... o problema tem que cortar pela raiz. Sim. Porque nós temos vários problemas e as pessoas pegam coisas que não são irrelevantes. Ou seja, eu estou só cortando os galhos. Não estou cortando a raiz. Verdade.